Sabe, essa é uma história sobre matemática, mas não do jeito que a gente aprende na escola. É sobre como a ferramenta que prometia nos dar uma ordem absoluta acabou revelando um universo que é, na verdade, fundamentalmente caótico. É a história de como a gente perdeu aquele sonho de controlar tudo para encontrar algo, no fim, muito mais interessante. Por séculos, séculos mesmo, as mentes mais brilhantes, de Newton a Laplace, tinham uma certeza: o universo era uma máquina gigante. Pensa num relógio cósmico, sabe? Onde cada peça, cada engrenagem se move com uma precisão perfeita, totalmente previsível. E essa crença era uma coisa muito forte. A ideia era que se a gente conseguisse fazer os cálculos certos, poderíamos prever absolutamente tudo, controlar tudo. O clima, a economia, o movimento dos planetas. A matemática era vista como a nossa promessa de domínio total sobre o futuro. E é aí que a coisa fica boa. O que acontece quando a ferramenta que deveria te dar o controle absoluto é a mesma que vira e fala: olha, na verdade, a realidade é muito mais complexa, caótica e, no fundo, imprevisível. É essa a virada que a gente vai explorar. Ok, então vamos começar com esse grande sonho do universo relógio. A ideia era muito sedutora. Se a gente soubesse tudo sobre o agora, o presente, a gente poderia, em tese, calcular o futuro inteirinho. O conflito central é esse aqui, ó. De um lado, o sonho de um mundo perfeitamente ordenado. Causa levando a um efeito claro, tudo bonitinho. Do outro lado, a realidade que a gente foi descobrindo. Uma realidade com um caos escondido, onde uma pequena causa pode levar a um resultado, bom, a um resultado que ninguém consegue prever. E essa crença no mundo matemático perfeito tem raízes, nossa, muito profundas. Começa lá com os gregos antigos, que achavam que os números eram a essência de tudo. E vai até os gigantes da física clássica, como Newton e Laplace, que nos deram leis que pareciam governar o universo com uma certeza de ferro. Mas então, começaram a aparecer as primeiras rachaduras nesse modelo perfeito. Os primeiros sinais de que a história completa não era bem assim. E o mais curioso é que essas rachaduras vieram dos números mais básicos de todos. Essa primeira fissura começa com os blocos de construção de toda a matemática, os números primos. Pensa neles como os tijolinhos de todos os outros números. São os verdadeiros átomos do mundo matemático. Bom, essa foi a pergunta que deixou os matemáticos de cabelo em pé por milênios. Se eles são os tijolos, deve existir uma planta, um padrão, uma lógica para onde eles aparecem na reta numérica, certo? Afinal, se tem um lugar onde deveria haver ordem, é na matemática. A resposta, no entanto, foi chocante. Não havia padrão nenhum. Os números primos simplesmente apareciam. Sem rima nem razão. Era como se fossem sorteados numa loteria. Para quem buscava a ordem, isso foi como encontrar uma falha fundamental no sistema. Uma rachadura bem no alicerce. E a segunda grande rachadura veio da física. Mais ou menos na mesma época, um matemático chamado Henri Poincaré descobriu o famoso problema dos três corpos. Prever a órbita de dois planetas? Moleza! Mas era só adicionar um terceiro corpo celeste na equação e o sistema inteiro virava um caos imprevisível. Mas olha que interessante! Enquanto o caos começava a dar as caras, num outro canto da matemática, um tipo completamente novo de ordem estava sendo criado. Uma ordem que ia definir o nosso mundo moderno. E aqui entra um cara com uma ideia radical, George Boole. Ele basicamente propôs que todo o pensamento humano, com suas complexidades e nuances, justiça, beleza, medo, poderia ser reduzido a um sistema binário bem simples, verdadeiro ou falso, sim ou não, 1 ou 0. E essa ideia, que parecia super abstrata na época, traçou uma linha reta até o mundo que a gente conhece hoje. A lógica de Boole, quando foi combinada com a invenção do interruptor eletrônico, virou a base de toda a computação. Sim, cada aparelho digital que a gente usa funciona nesse princípio simples de ligado e desligado. E é aqui que a história dá uma virada espetacular. A humanidade aprendeu a pegar aquele mistério, aquela aleatoriedade da matemática e transformar numa das suas ferramentas mais poderosas. Essa pergunta nos leva direto para a segurança digital de hoje em dia. Como é que algo tão bagunçado, tão caótico quanto a distribuição dos números primos se tornou a chave para proteger as nossas informações mais secretas? A explicação é de uma simplicidade genial. Pensa assim, usando a analogia da tinta. É muito fácil pegar dois números primos gigantes, que seriam as nossas cores secretas, e multiplicar um pelo outro.
É como misturar as tintas. Mas fazer o caminho inverso, ou seja, pegar o resultado dessa multiplicação e tentar descobrir quais eram os dois primos originais, isso é praticamente impossível. Essa dificuldade é a base da segurança online. E quando a gente fala impossível, a escala é astronômica. O maior número primo que a gente conhece tem quase 8 milhões de dígitos. Para ter uma ideia, os computadores mais potentes do mundo levariam mais tempo que a idade do universo para quebrar uma chave dessas. E essa noção de usar a imprevisibilidade não só protege nossos dados hoje, como também mudou o rumo da história. Alan Turing, por exemplo, usou ideias ligadas a esse caos organizado dos números para quebrar o código Enigma dos alemães na Segunda Guerra, e depois para construir os primeiros computadores. Bom, vamos então para a nossa parte final e ver como tudo isso se conecta, mudando completamente a nossa visão de mundo. Essa frase famosa resume o que a gente chama de efeito borboleta, e é basicamente a conclusão daquelas primeiras descobertas do Poincaré. A ideia de que, em sistemas complexos, uma mudança mínima, insignificante, tipo o bater das asas de uma borboleta, pode acabar gerando resultados gigantescos e totalmente inesperados. E essa forma de pensar se espalhou por tudo. O sonho de prever o tempo com meses de antecedência deu lugar à certeza de que o clima é sensível demais para isso. A economia, que antes era vista como uma máquina para ser controlada, a gente hoje entende como um sistema complexo, cheio de reviravoltas. E nem as órbitas dos planetas são aquele relógio suíço que a gente imaginava. Então, no fim, o propósito da matemática meio que foi redefinido. Deixou de ser só uma ferramenta para tentar dominar a natureza e se tornou uma linguagem poderosa e bonita que nos ajuda a descrever, a entender e a navegar na complexidade do mundo real. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a gente não pode ter aquele controle absoluto com que um dia sonhamos, talvez a matemática nos ofereça algo ainda mais valioso: o poder de entender. E vamos combinar, num mundo onde a única certeza é a incerteza, talvez entender as coisas seja a ferramenta mais poderosa de todas.